Senhoras e senhores, esse vídeo tinha tudo para não ser gravado, porque sinceramente com o primeiro tempo do Flamengo eu já imaginava que, pelo amor de Deus, o jogo vai ser 0 a 0, não vai ter absolutamente nada para comentar. A gente poderia até puxar um tópico ou outro, mas você veria muito mais para um corte de YouTube, Shorts, TikTok, sei lá, do que para um vídeo de 10 minutos. Porque, sendo bem sério, eu sempre gosto de fazer um vídeo bem dinâmico, um vídeo que no mínimo tem uns 10 minutos para a gente ter o que conversar. Mas o Flamengo, aos 45 do segundo tempo, conseguiu um jogo que tinha tudo para ser um jogo merda e ainda conseguiu trazer um pouco de entretenimento, pelo menos para a gente fechar essa parte da Libertadores, a fase de grupo da Libertadores, vencendo, né? Porque a gente sabe que agora vai ter a data FIFA e a gente vai ter o nosso último jogo, se não me engano, é agora contra o Curitiba. E que bom, cara, que o Flamengo venceu. Seguinte, rapaziada, se você caiu aqui de paraquedas, você não me conhece, eu me chamo Arnilton, eu faço análise de pós-jogo e especificamente do Flamengo. Quando tiver o jogo da seleção, eu vou estar dando analisado. Na final da Champions também estarei dando aquela boa e velha analisada. Então, se você caiu aqui de paraquedas e você é flamenguista, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe para seus amigos flamenguistas e bora lá começar, rapaziada. Rapaziada, o que a gente tem? Começando pelos relacionados, basicamente a gente tem aqui um time misto, porque né, o jogo contra o Cusco, querendo ou não, cara, eu tenho a sensação, eu falo isso por mim, que por mim poderia ter botado o sub-20 para jogar, porque não fazia mais nenhuma diferença, porque o Flamengo já tá meio que classificado matematicamente falando, mas o Flamengo opta por botar pelo menos um time misto, pelo menos para vencer, creio eu, por conta que como é o último jogo da Libertadores da data FIFA, eles queriam deixar uma boa impressão. Enfim, o que a gente tem? Começando pelo goleiro Endrel, tendo mais uma oportunidade, que jogou bem. Emerson Royal, Danilo, mais uma chance, o Vitão ganhando, que eu acho que o Vitão deveria sim ganhar bem mais chances, cara, do que ele ganha. Cara, eu acho um pouco assim curioso. O Vitão é um caso à parte de, a gente sabe que ele joga muito bem, a gente sabe do potencial do Vitão, só que ele não anda sendo tanto assim utilizado. Eu não diria que ele tá tão atrás do Léo Ortiz, do Léo Pereira, claro, né, que eles são os titulares para mim, pelo menos, mas o Vitão, cara, ele tá sendo jogado um pouco para escanteio. Eu espero muito que ele não seja aquela situação de vai jogar só em jogos assim, tá ligado? Porque querendo ou não, vai ser a mesma situação do próprio Cebolinha, que tá saindo por conta de falta de oportunidades para jogar. Eu espero que isso não aconteça com o Vitão, cara. O Vitão é um ótimo zagueiro, a gente sabe do potencial dele. Eu espero que, querendo ou não, na rodagem, ele sempre pode estar jogando. Em algum momento, algum jogo, cara, que seja de extrema importância, ele possa sim também ter a oportunidade de jogar esses jogos importantes. Então, é isso. Continuando, a gente tem Ayrton Lucas, que por incrível que pareça, eu não consegui aqui o dado, mas se você olhar em qualquer site de números que apareçam, eu não vou fazer propaganda porque eu não sou pago. Números que apareçam, números de jogadores como eles jogaram na partida, o Ayrton Lucas foi o melhor da partida com 8.6. Para você ver o nível da partida. Enfim, Everton Araújo, Saul e Dela Cruz, que a gente vai dar uma comentário já sobre o Dela Cruz. Luiz Araújo, Gonzalo Plata, que jogou extremamente bem. Para mim, o Plata foi um dos melhores, se não foi o melhor da partida. Em questão de número foi o Ayrton Lucas, mas em questão de perspectiva, se você vê o jogo jogado, você vê que o Plata foi o melhor da partida. E Bruno Henrique, que também foi muito bem na partida. Mito, falei errado, tá? O Bruno Henrique foi o melhor da partida e o Plata foi um dos melhores. Eu confundi aqui nas palavras. Seguinte, rapaziada. O primeiro tempo foi completamente morno, mas a gente vai chegar lá. O que a gente vai comentar primeiro sobre Dela Cruz? É incrível, cara, a decadência que o Dela Cruz vem tendo no Flamengo. Cara, eu fico muito triste porque o Dela Cruz, cara, você percebe que se ele tivesse fisicamente bem, o Dela Cruz provavelmente seria um dos caras que jogaria mais, seria talvez provavelmente titular. E é uma pena, cara, que por conta das lesões que ele vem tendo, com as lesões que, querendo ou não, sempre atrapalha, cara, os jogadores. O Dela Cruz, cara, sempre fez muita diferença. Se você assistiu a final do PSG e Flamengo no Intercontinental, no Mundial, cara, você percebe que o Dela Cruz foi um dos caras, quando entrou, deu pra ver que ele fez sim a diferença no time. Então, cara, é uma pena que o Dela Cruz
Provavelmente ele vai sair, ele ainda teve uma renovação de 1 ano, se eu não estiver enganado aqui, mas provavelmente ele vai sair, o Pulgar também vai sair. É uma pena que esses caras vão sair, porque o De La Cruz é um cara que eu gosto muito, mas é uma pena, cara, que a idade vem e aí, querendo ou não, as próprias lesões começaram a prejudicar bastante ele um pouco mais cedo e às vezes a pessoa só não tem sorte, cara. Enfim, o que que a gente tem no primeiro tempo, rapaziada? Basicamente nada. Basicamente, se a gente for botar um único lance de perigo, é um chute do Everton Araújo que o goleiro do Cusco defende, cara. É impressionante o quanto esse primeiro tempo me deu sono, meu irmão. Não teve absolutamente nada. O Flamengo, óbvio que foi dominante. O Flamengo, ele teve suas oportunidades. E como eu já falo isso 1 milhão de vezes pra vocês, quando o jogo é em canal fechado, é muito difícil eu conseguir imagem, cara. Mas basicamente, cara, não precisa ficar preocupado. Se você chegou em casa e só deu tempo de assistir o segundo tempo, você assistiu praticamente o que teve no jogo, porque basicamente no primeiro tempo não teve nada. E cara, você percebia que com um time misto, por mais que a gente tente falar muito na questão de o Flamengo ele tem 2 times, o Flamengo tem 3 times, cara, o Flamengo tem mal um time pelo visto. Porque, por que pareça, né, querendo ou não, alguns jogadores como o próprio Emerson Royal, Ayrton Lucas, o próprio De La Cruz machucado, entre outros jogadores, seriam provavelmente titulares. Por que pareça, né, o que eu estou falando, mas seriam provavelmente titulares em qualquer outro time, ou pelo menos fariam parte da rodagem ali de jogadores. Mas, cara, você vê que o Flamengo, por mais que a gente fale que o Flamengo tem 2, 3 times, tá ligado? O Flamengo, ele tá vindo de uma decadência muito grande, cara. E isso fica evidente, principalmente no primeiro tempo. Que o Flamengo só começou a jogar no segundo tempo quando teve a substituição. Enfim, o que que a gente tem no final do primeiro tempo? Opa, botei errado aqui. No final do primeiro tempo, o intervalo que acaba com 0-0. Em questão de números, cara, a gente tem 71% de posse de bola pro Flamengo contra 29% pro Cusco. Basicamente, o Flamengo dominando a partida e ainda assim terminando o jogo no 0-0. É incrível. A gente tem 9 chutes do Flamengo contra 3 do Cusco, mas se a gente arredondar para chutes ao gol, a gente tem 4 chutes do Flamengo contra 1 chute do Cusco. Ah, gente, mas você não falou que o jogo no primeiro tempo foi chato? O primeiro tempo não teve nenhuma sequência de lance que deu pelo menos para deixar você acordado? Cara, de 4 chutes do Flamengo, 3 chutes foram absolutamente sem perigo e um chute que foi o chute do Everton Araújo, que foi o que basicamente que deu perigo, que botou o goleiro deles para trabalhar. E o chute deles também foi meio que o chute do jogador do Cusco, basicamente foi nada com nada, que não teve tanto perigo, cara. Enfim, o que que a gente tem? Na volta do segundo tempo, a gente tem a cavalaria entrando. A gente entra Samuel Lino, entra Eric Pulgar, entra Pedro. Basicamente a cavalaria entrando para ver se consegue resolver o jogo. Mas quem consegue resolver o jogo mesmo é o nosso velho, que infelizmente, cara, tá envelhecendo, Bruno Henrique, cara. Mais uma vez, cara, a geração de 2009 fazendo total diferença. O Bruno Henrique, só na Libertadores do último jogo, que por coincidência foi contra o Cusco também, o Bruno Henrique, ele tem 4 gols e 2 assistências. Sempre fazendo a diferença, cara. A geração de 2019, eu poderia botar aqui junto o próprio Arrascaíta, cara, que sempre tá fazendo a diferença. E é o curioso, cara, que a gente sempre tenta procurar jogadores novos para substituir esses caras. E até agora não achou ninguém. E o Flamengo já tem que começar a correr atrás, porque querendo ou não, esses caras é uma questão de tempo, vão fazer uma renovação de 1 ano e meio, o próprio Arrascaeta também vai fazer esse tipo de renovação, e esses caras vão sair, e eu acho, cara, e eu tenho uma sensação que quando ele se aposentar, o Flamengo vai passar por uma crise. Mas não vamos falar isso agora, vamos torcer para que isso não aconteça, deixa para falar isso na frente, se acontecer. Como sai o gol? Desculpe, como sai o gol do Bruno Henrique? Uma bola que sai, se eu não me engano, do Paquetá chutando no gol. Ele chuta no gol, bate no rebate, sobra no peito do PT, tenta pegar o chute e faz o gol. E sai comemorando. Cara, é impressionante o quanto ele salva, cara. Ele já salvou no próprio Mundial de Clubes. Ele já salva mais uma vez o Flamengo de... Não que esse jogo faria a diferença, ganhar ou não, mas pelo menos fechar antes da data FIFA, o Flamengo ganha um jogo da Libertadores e a gente espera também que ganhe um jogo contra o Curitiba no Brasileirão.
Enfim, o que a gente tem no lance seguinte, cara? Mais uma vez, o gol do Bruno Henrique. Sempre fazendo a diferença, cara. É impressionante, eu nunca vou cansar, cara. É o nosso Flash. É o nosso Flash que tá envelhecendo, infelizmente. Como sai o gol do Bruno Henrique mais uma vez? Uma bola que, se eu não me engano, sai de novo do Paquetá. O Paquetá sobra a bola no Cascal, não, no Plata. O Plata sobra no Bruno Henrique. Ele chuta de primeira e faz um senhor golaço. Cara, é claro que a defesa do Cusco, com total respeito ao Cusco, é muito inferior ao Flamengo. Mas você percebe que o Flamengo só fez gol a partir do segundo tempo quando o Paquetá, e eu esqueci de citar também, o Paquetá entrou. Quando o Paquetá entrou, quando o Pedro entrou. Então você percebe que o nível do primeiro time que começou a titular era basicamente o mesmo nível do jogador do Cusco, apesar de estar com mais posse de bola. Não fazia gol, não criava jogo, o Flamengo não tinha um meia de criação. E isso resolve muito com o Paquetá. Porque o que a gente tem? No lance seguinte, opa, a gente tem o gol do Paquetá de um pênalti que basicamente, né, a gente tem que concordar aqui que o Plata ele dá de cabeça e acerta no braço do jogador do Cusco, que nem ele mesmo não reclama, porque eu acho que ele já tinha aceitado que já tinha perdido o jogo, os jogadores nem tentaram fazer um montinho, porque eu acho que tava meio claro demais que foi pênalti. Enfim, como sai o lance do gol, o Paquetá vai pra bola, ele pega, faz paradinha e chuta aí, goleiro pro lado, bola pro outro. Um gol que basicamente fecha a casinha. O Flamengo ele faz o 3-0. O Flamengo consegue finalizar essa primeira parte da Libertadores, a fase de grupo da Libertadores, fechando com a melhor campanha da Libertadores na última 4 décadas. O Flamengo, se eu não me engano, fecha com 16 pontos. E se eu não estiver enganado, porque eu esqueci de olhar, fecha com mais saldo de gol do que 2022. Me corrija aqui embaixo se eu estiver errado, cara, mas eu não lembro de ter anotado aqui. Mas, cara, pra fechar aqui, rapaziada, pra dar uma conclusão aqui pra vocês, vamos lá. O Flamengo, como ele consegue fechar o final a fase de grupo de Libertadores em primeiro lugar, basicamente fechando com uma melhor sequência de pontos, e a gente ainda tem a sensação que o Flamengo está jogando extremamente mal. Sabe o que significa? É uma questão de refletir 100% no Brasileirão. A gente vê o Flamengo toda hora jogando no Brasileirão e jogando 2 jogos na Libertadores, e a gente tem essa sensação estranha de, pô, como é que o time tá jogando mal e tá passando em primeiro lugar com a maior sequência de maior pontos da Libertadores, do Flamengo, né? Então, cara, é uma questão de você refletir a Libertadores no Brasileirão. Você tem essa sensação de que o time tá jogando mal, mas o time tá jogando mal no Brasileirão, não na Libertadores. Então fica assim uma coisa meio contraditória. Eu nem sei se essa palavra é dessa forma, mas fica meio assim, meio confuso. Mas é só para deixar explicado para vocês. O Flamengo tá jogando mal no Brasileirão, não na Libertadores. Beleza? É porque também o Flamengo pegou um time bem mais ou menos na Libertadores. Mas que bom. E aí é problema do sorteio. Enfim, rapaziada. O vídeo ele foi um pouco mais curto. Eu espero que vocês possam me perdoar. Porque realmente o primeiro tempo do Flamengo foi horroroso junto com o Cusco. Fizeram uma das piores partidas de fase de grupo que eu já vi. Mas pelo menos a gente venceu. O nosso próximo jogo, mais uma vez, cara, eu esqueci de anotar aqui. Mas eu acho que é o Cuiabá. Ou é o Curitiba, desculpe, eu falei errado, Curitiba. E eu espero que a gente também possa vencer essa partida para poder fechar o mês ganhando pelo menos essas 2 últimas partidas para o torcedor flamenguista ficar tranquilo. Então, rapaziada, se você acha que eu falei alguma merda aqui, se você concorda com as coisas que eu falei aqui, bota aí nos comentários. Deixa o like, se inscreva no canal, rumo a 900 inscritos, estamos muito perto, menos se eu não estiver enganado aqui, menos de 30 ou 25 inscritos. Então se você é flamenguista, rapaziada, compartilhe o vídeo, deixa o like, compartilhe para os amigos flamenguistas, rapaziada, me dá essa moral, me dá essa chance, tá ligado? Então é isso, rapaziada, eu tô enrolando demais. Deixa o like, se inscreva no canal, rumo a 900 inscritos, tamo junto, é nóis, falou.